swing low, sweet chariot, oh, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. 'Tis the old ship of is the old ship of my glory. Is the old ship of get on board, get on board. It has landed my old father. It has landed my old father. It has landed my old father. Get on board, get on board. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board, get on board. Now, in this 13th verse, Agora no verso 13. howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. What is truth? The Word. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? A palavra. For he shall not speak of himself, but what he hears, he'll speak. What he hears, he'll speak. Pois ele falará. Ele não falará de si próprio, mas o que ele ouve, ele falará. O que ele ouve, ele falará. In other words, he'll be the one that will reveal the things. See? Em outras palavras, ele será aquele que revelará a coisa. Vê você. And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that the Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart. E no capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, discerne os pensamentos da mente e do coração. See, what he hears, he'll speak. And he will show you things to come. Vem, o que ele ouve, ele falará e vos anunciará o que há de vir. What's going to do that? The Holy Spirit, who will come in the name of the Lord Jesus. O que fará aquilo? O Espírito Santo que virá no nome do Senhor Jesus. And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide. E eu gostaria de tomar estes próximos poucos minutos para chamar a sua atenção na palavra guia. Guia. You know, I've had some quite experience in the woods. Você sabe, eu já tive bastante experiência nas florestas. A guide, someone to show you around. Guia é alguém que te mostra ao redor. You have to have a guide when you don't know where you're going. Você tem que ter guia quando você não sabe para onde você está indo. And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides. E estando familiarizado com caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de encontrar guias. And I am a guide myself in Colorado. Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado. E eu mesmo sou guia no Colorado, porque conhecendo o estado, fazendas e assim por diante, eu posso ser guia no Colorado.
Uma boa noite a todos os nossos irmãos que participam conosco através da internet, nossa página tabernaculodafé.org.br. Estamos mais uma vez transmitindo, assim como acontece todas as terças e quintas. Transmissão às 19 horas de um culto com pregação da palavra. Nosso pastor Joaquim Gonçalves trazendo a mensagem da noite. Agora, ao som do hino Somente Crer, tudo é possível. Vamos receber a mensagem de Deus para nós. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, onde foi anunciado a partir do verso 1 até o 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, suplicando tudo aquilo que não depende de nós, mas do Senhor. E o Senhor sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito, só pode vir do Senhor, que é o Pai das luzes. Estamos aqui como humanos, portanto falhos, muitas vezes reprovados, e mais do que isto, indignos. Mas, pela representação do próprio Senhor no ofício de Filho, o Cordeiro Sangrento, no trono da intercessão, o Senhor pode nos ver limpos através do sangue, e nos dá a graça do Teu Santo Espírito nos falar mais uma vez, mais um pouco, para assim, ó Deus, completar um dia que pode significar a história restante da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e faça cumprir a Tua palavra em favor dos enfermos, dos doentes, daqueles dos quais eu estou entre eles, que ainda são carnais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te pedimos esta graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Quando os irmãos estavam cantando, e essas apresentações aí, alguém comentou, você quer chorar muito é ficar uns tempos fora da igreja e ouvir isso de longe. Às vezes nós acostumamos, tanto que aquilo que é novidade
que emociona aqueles que não estão acostumados, talvez nem mexa conosco. Me faz lembrar daquele homem que viajou para conhecer o mar. E ele tinha tanta expectativa de conhecer o mar. Chegou lá, encontrou-se com um outro que vivia há 50 anos no mar. E o resumo é este, que aquele que vivia ali achou tão ridículo aquilo. Admirou, né, como a pessoa podia viajar de tão longe para conhecer o mar, quando aquilo era tão comum para ele. Tinha 50 anos que vivia ali. Quem sabe, algumas vezes, sentiu-se até enfadado daquilo, das ondas, das marés, do sistema do mar, né? E desejou, quem sabe, viver uns tempos fora do mar, longe do mar, nas montanhas, o que seria uma novidade para ele. Mas o certo é isso mesmo. Você deve agradecer por estes cultos e saber aproveitá-los, porque isso não é para toda a vida. Você deve aproveitar o seu casamento, porque não é para toda a vida. Deve aproveitar seus filhos, seus pais, porque isso não é para toda a vida. Um dia você poderá estar naquela condição de Davi. Davi saciava a sede do seu rebanho todos os dias na fonte de Belém. Nasceu e cresceu por ali, conhecendo aquelas águas tão fáceis, fluentes, não é? Mas quando ele estava passando por uma crise política, que ele foi exilado, foragido, perseguido, ele suspirou por aquela água. Quando ele estava lá, ele não tinha que suspirar por ela, desejá-la ardentemente, porque ela estava tão fácil, tão perto, então não precisava desejar. Mas estando longe, aí suspira-se profundamente. Como dizia minha avó, a respeito de alguém que partia, né? Eu sei que aqui está, meus suspiros e ais, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. E o outro poeta escreveu, o cantor cantou que luto preto é saudade. Saudade não tem cor. E outro vem e diz, oxalá que vocês não venham ter saudade do passado. Mas, prosseguindo para o alvo, que é Cristo, uma vez prosseguindo para o alvo, que é Cristo, jamais justificará nós lamentarmos, chorarmos o passado, a menos que tenhamos sentimento de culpa, carreguemos culpa, carreguemos lamentações. Mas o conselho de Salomão, inclusive, é este, na linguagem bem popular, o Evangelho traduzido na linguagem popular: curta a sua mulher hoje, da sua mocidade. Quer dizer, curta o seu marido, curta a sua família, seus filhos, curta, quer dizer, goze, usufrua, tenha prazer da sua casa, daquilo que Deus tem te dado. Tenha prazer nos cultos, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Ficar de longe pode chorar muito.
Outra coisa que nos chama a atenção é o seguinte: o profeta diz nessa mensagem, a escritura na parede, que acabamos de ouvir, falando sobre a Rússia exterminando com os Estados Unidos. O incrédulo diz: está vendo? Cadê o comunismo? Acabou a Rússia. Não. Os seus mísseis estão tão intactos como antes. Tá? A energia atômica não pode ser desativada, a menos que seja detonada mesmo, explodida, liberado o átomo. E uma fera ferida, humilhada, acuada, é pior do que aquela que está livre. Ninguém duvide disso. Os Estados Unidos vai virar crateras, assim diz o Senhor. Porque os Estados Unidos, eu estava pensando, se os Estados Unidos tivessem ouvido esta mensagem, esse profeta, eu disse para um americano lá dentro dos Estados Unidos, numa loja lá, eu disse para ele: eu sou de tão longe, lá do Brasil, e perguntei para ele se sabia o que significava aquela águia no dólar, aquela águia e aquela pirâmide. Ele disse que não sabia. Eu disse: pois eu, como brasileiro, sei. É que daqui da América surgiria uma águia, um profeta. Porque houve a era do boi, a era do leão primeiro, a era do boi, a era do homem, e agora é a era da águia. E a águia é profeta, quer dizer, profeta de Deus. E você mora aqui, americano, e não sabe. Eu sou brasileiro, lá nos confins da terra, e sei. Não é? E ele diz nessa fita que esses soldados, então, ao invadirem, ele disse: eles violentarão as suas filhas, e violentarão as suas esposas. O que os nazistas fizeram com os judeus. E não somente os nazistas, na Era Negra, antes de jogar uma moça daquela na arena, aqueles soldados cruéis abusavam dela o quanto podiam. Mas elas não negaram o nome de Jesus. Violentavam mulheres, esposas, na vista de seus maridos. E nós estamos todos cheios de dodóis, né? Não me toques, e qualquer coisa nos ressentimos, e não temos tempo para orar, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para ler, e assim vamos ficando aqueles dodóis, né? Como dizia a mamãe, dodói. Mas o que eu quero ver é sobre evidência. Se quiser botar um nome na mensagem, pode pôr de evidência, né? É uma certeza manifesta, é o caráter de um objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Isso é uma evidência, a evidência cabal do crime, a evidência cabal. É evidente que temos petróleo no Brasil. É evidente. Isto quer dizer, está comprovado que temos petróleo no Brasil. A evidência, então, ela comprova um fato. Se é verdade, o seu lado negativo ou positivo, se é verdade ou se é falso. A evidência comprova. E o verbo diz, é mostrar com clareza, comprovar. Então isso é evidência. Agora, eu tomei uma coisa aqui de Paulo. Paulo teve autocrítica, porque ao criticar a sua igreja, estava criticando a si próprio. Porque é o seguinte, o pastor,
é como o pai. Ele fala do filho, ele bate no filho, ele corrige o filho, mas não aceita que ninguém fale. Não aceita que ninguém toque no seu filho. Agora ele próprio corrige, disciplina. Então Paulo era dessa forma com sua igreja, com suas igrejas, não é? Como apóstolo que era para os gentios. E ele não poupou aos coríntios quando ele disse: não vos pude falar como a espirituais. A culpa era de Paulo? Não, não era dele, porque ele próprio diz assim: eu nunca deixei, eu vos dei todo o conselho de Deus. Mas com a sua paciência, ele continuaria escrevendo, disciplinando esta igreja. Ele não virou as costas para ela. E qualquer filho de Deus que existisse naquela época não censuraria a igreja quando ouvisse essa carta. Não blasfemaria contra ela, não lhe daria apelidos como igreja da saia rachada, igreja da televisão e essas coisas assim. O Filho de Deus não daria apelido, não poria apelido naquela igreja, se realmente fosse um Filho de Deus. Ele não ousaria fazê-lo, porque ela era de Deus, era a igreja que estava em Corinto, com tudo que tinha dentro dela, era a única verdadeira, era a única que era apostólica, que tinha um ministério apostólico realmente. Surgiram Alexandre, Latueiro, surgiram tantos outros, contra o próprio ministério de São Paulo, e naturalmente explorando fatos, realidades, verdades, que o próprio Paulo havia denunciado, escrito contra a igreja, disciplinando a igreja. Então esses carnais obstinados usavam aquilo contra ela própria. Eu não esqueço nunca do irmão Sidney Jackson, lá na Alemanha, com a Bíblia assim. Ele disse: ai de nós, se não fosse a carta à igreja de Coríntios, aos irmãos ali de Corinto, não é? Agora, Paulo tomou como evidência que a sua igreja era carnal, simplesmente, preste bem atenção, simplesmente nessa escritura aqui que nós lemos, simplesmente porque havia inveja entre os irmãos, havia contendas e havia dissensões, inclusive política, a respeito de quem era o melhor pregador. Uns dizendo: eu sou de Paulo, outros dizem: eu sou de Apolo, e por fim haviam aqueles que diziam: eu sou de Cristo, mas falavam politicamente também. Ele reprovou a todos, chamando-os de carnais. Isto quer dizer, porque a evidência de que eles eram carnais, o que comprovava que eles ainda eram carnais, é que havia dissensões, contendas, inveja e política no meio deles. Agora, é fácil, numa autocrítica, nós sabermos se somos carnais ou se somos espirituais. Se temos a temperança ou se não temos temperança. Se temos fé ou se não temos fé.
se temos virtude ou não, se temos paciência ou não temos, se temos piedade ou não temos. Você tem aquela hora que você se gloria de você. Ontem me dei um desejo idiota de comer sanduíche, um tal de McFish, sanduíche de peixe, né? E enfrentei uma fila, quase uma hora. Falei, mas onde é que eu estou com a cabeça? Eu não sou disso. Eu não tenho paciência para isso. E quando chegou a minha vez, logo eu fiquei parado, só olhando para o rapaz. Usei os braços, encostei no balcão. A todos ele atendia na hora, a mim não. Ele começou a atender os outros. No mesmo instante, ele pegava lá e... Até que uma moça e uma senhora implicou com aquilo. Falou, mas escuta, o senhor não foi atendido? Ele falou com ele. Ele falou, é porque esqueceu o pedido dele. Esqueceu. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, fiquei pensando, olhando para todos ali, aquele espírito de comilões, glutões, e aquela gana para pegar a bandeja logo. Eu disse, não, eu quero para levar. Me dá um de carne também, viu? Aí eu fiquei admirando a mim mesmo depois. Falei, mas que coisa, eu devia ter saído e ido embora, deixava ele lá com o pedido. Fiquei lá, olhando para a cara dele, a cara de todo mundo. Eu queria ser daquele jeito durante toda a minha vida. É a hora que eu queria ser daquele jeito no trânsito. A gente comporta de uma maneira tão amável, tão educada, que a gente fica orgulhoso depois. Mas, meu Deus, tem hora que a orelha queima. Por que é assim, não é? Sabe, parecendo o voo do pica-pau. Pica-pau que voa assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, fazendo assim, voo do pica-pau. A águia parece que ela voa mais. Tem um voo mais... como é que fala? Como? Mais firme, não é? Não oscila. Se tem que baixar até por causa de uma tempestade, ir lá até lá embaixo ela vai. Mas depois ela não fica assim não é? É crente pica-pau. Como diz o nosso saudoso missionário Art Russell Martins. Irmão Brennan nasceu num caso de pica-pau, né? Caso de pica-pau, eu queria falar pau a pique, né? Irmão Brennan nasceu num caso de pica-pau. Você está rindo por quê, irmão? Mas é isso. Então, o crente às vezes fica dessa forma. E quando ele está no alto, ele diz, está vendo o que eu posso fazer? De repente, desce. Afinal de contas, é pica-pau ou é águia? O que você é, Joaquim? Afinal de contas, você tem que saber logo o que você é. Mas Paulo tomou como evidência, preste bem atenção, ele tinha uma evidência que comprovava, que mostrava que ele não podia falar àqueles irmãos como a espirituais. E ele tomou essas três coisas: inveja, dissensão, contenda, dissensão, 4, né, com a política. Para dizer, para afirmar, para ter uma evidência cabal de que eles eram carnais ainda. Agora, sendo carnais, naturalmente teria que ter uma tendência. E essa tendência ele já havia falado sobre ela, escrito sobre ela na carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz, portanto,
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação deles é para as coisas do Espírito, não é para a inveja, não é para a contenda, não é para a dissensão, não era para a política. Aí ele bate o prego mesmo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a sua luta era fazer da igreja uma igreja espiritual, não uma santa igreja, mas uma igreja espiritual. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, sendo carnal, ou sendo carnais, tinham essa inclinação que é contra Deus, inveja, contenda, dissensão e política. Mas não ficou só aí, nós vamos ver aqui, porque é muito difícil a autocrítica. Afinal de contas, ele estava criticando o seu próprio rebanho. A autocrítica num bom espírito. Porque tem aquela hora que a pessoa diz, eu sou um desgraçado, eu não presto, mas isso aí é uma autodepreciação, é um desabafo carnal também. Não é reconhecendo a sua indignidade, sua fraqueza, os seus defeitos. Então é xingando a si próprio. É uma revolta. Isso não é de Deus. É uma evidência carnal também. Então ele deixa bem claro que na carta aos Gálatas também, lá na Galácia, não ficou só aos Romanos, não ficou somente para os Coríntios, mas na Galácia que os adventistas entraram lá logo cedo, e ele logo falou assim, insensatos Gálatas, quer dizer, loucos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Porque eles queriam que eles continuassem guardando o sábado, circuncidando, e aquela coisa toda que os adventistas têm aí com carne de porco, essa coiseira toda, não é? Agora, aqui, ainda na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e cobiçando contra o espírito, ela está cobiçando contra Deus, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí então ele começa uma identificação. Mostrar evidências cabais, que através das quais você pode, com certeza absoluta, saber se é carnal ou se é espiritual. Então ele começa uma série de coisas, começando prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais, e coisas semelhantes a essas, coisas de carnais, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele tem uma evidência também notória e que não falha. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é gozo, que é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas nós vivemos às vezes como caixa de marimbondo. Se você fica quietinho e trata bem, então tudo bem, eles estão por ali, mas trisca ali, faz alguma coisinha, ferve tudo, a natureza ferve na hora. Então, ele está dando uma evidência que não tem como falhar. Agora, cabe a nós fazermos a nossa autocrítica. Em 2 Pedro, capítulo 1, muito conhecido também, o Espírito está batendo muito também nisso no rádio, não é? Sobre a estatura do homem perfeito. Então, Pedro começa dizendo, 2 Pedro, capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu gosto sempre de segurar nisso aqui. Aos que alcançaram fé igualmente preciosa. Quer dizer, a mesma fé dos apóstolos. Porque, como ele disse aqui aos Efésios, capítulo 4, não é? Capítulo 4, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, as pessoas que batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cita esse versículo aqui, ó, só há um batismo. Mas só há um batismo apostólico, só há um batismo mesmo, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um mesmo. Porque a fé é igualmente preciosa à dos apóstolos. Porque Elias viria converter a nossa fé à fé dos apóstolos. Você já viu assim, que quando você está falando com uma pessoa, e se ela não está olhando para você, você diz assim: escuta, você vai me ouvir ou não vai? Você vai prestar atenção ou não vai? Eu estou falando para você, você está olhando para os lados? Eu estou conversando com você. Espera aí. Se eu estou conversando com você e você está olhando para os lados, então é sinal de que você não está ouvindo, não está prestando atenção em nada. Espera aí um pouco. Aí você fica assim desapontado, fala: não, eu estou escutando. Quer dizer, você falou 2 mais 2 são 4. Não, ele disse que 4 menos 2 era 2, não é? Então está bem. Igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
Veja como ele usa ali, ó. Ele está no meio deles. Ele está no meio da igreja, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A natureza divina é que tem essa estatura, veja, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, que nesta hora uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, um diz eu sou do Vila Nova, outro diz eu sou do Goiás, eu sou do Atlético, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco, eu sou da... Compreende? É aquela contenda dizendo que é do time, que é disso daqui. Então é a mesma coisa. Você é de Cristo, você não é de nada. Você é de Cristo. Amém. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Aí começa aquilo ali, ó. Aquele quadro ali, ó. Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, já lá na última era. Filadélfia, Laodiceia. E logo vem a caridade, que é o carinho, que é o amor, pedra de coroa. Porque se vós houverem abundarem estas coisas, quer dizer, essas evidências, não vos deixarão ociosos. Ociosidade mata, causa depressão. E a depressão em terceiro grau leva ao suicídio. E a mãe da depressão é a ociosidade. A pessoa perde o estímulo para trabalhar, para fazer as coisas, para se dedicar ao lar, às coisas de casa, se é homem, para dedicar às coisas do homem normal. Então ele cai na ociosidade. E cai na ociosidade, ele se deprime. Aquela pessoa se deprime. E se essa depressão chega até ao profundo terceiro grau, ela é uma candidata fatal ao suicídio. Mas começa por aí, pela ociosidade. Havendo estas coisas, essas evidências em vós, elas não vos deixarão ociosos, expostos à depressão, solitários, melancólicos. A solidão, a melancolia é um calvário, é uma prisão, é uma cadeia. Agora veja, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas, em quem não há estas evidências, é cego. Quando você se levantar em casa e disser, eu vou ao culto hoje, eu vou no tabernáculo, o que for, você pode vir disposto a ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Até para o visitante eu diria assim, olha, se você vier só com o dinheiro da passagem é melhor. Você deixa seu dinheiro lá em casa. Não traga dinheiro não. Você não tem que dar dinheiro não. Não traga dinheiro. Traga fé. Traga atenção. Traga respeito à palavra de Deus. Vontade. O resto será acrescentado. Pode deixar. Pois aquele em quem não há estas coisas, estas evidências, é cego. Nada vendo ao longe, não discerne, não pode ver o que está além, nos esperando. Não pode ver as promessas. E chega até esquecer-se da purificação dos seus antigos pecados.
Isso é que o povo, que a humanidade está precisando. Isso é que deveria estar na televisão, que deveria estar no rádio dia e noite. Agora, Paulo foi um mestre carinhoso, amoroso. Ele chorava pela igreja. Aí então ele termina aqui o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a querida de Coríntios, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é uma evidência que não falha. Ainda que eu falasse a língua ou as línguas dos homens, fosse poliglota, não é? Falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, que é aquela pedra de coroa que está lá em cima, lá em cima, que vai acoplar-se com esse resto do corpo. Ela está separada ali, mas ela vai acoplar com esse corpo nesta pirâmide de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e vai levá-la para a glória. Vai levá-la para a glória. É um troféu dele. Aliás, por esse troféu ele morreu na cruz. Ele não correu numa pista de Fórmula 1, nem Fórmula Indy, sei lá. Ele não correu no estádio de futebol para marcar gol. Ele carregou a cruz, morreu no Calvário para adquirir esse troféu. É necessário que atinemos para isso com interesse agora. Nós não somos o homem do mar. Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse aquela pedra de coroa, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse essa pedra de coroa, esse amor, essa caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, esmolas, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse essa pedra de coroa, esse amor, essa caridade, nada disso me aproveitaria. Você deve ser como Cristo. Quando você ama uma pessoa, ama de verdade. O homem, quando amasse uma mulher, deveria amá-la para morrer por ela. E essa mulher, quando amasse um homem, deveria amá-lo para morrer por ele. Porque Paulo disse assim, que ele se entregou por ela. Mas não tem amor pelo que Deus dá. Não tem amor pela casa que Deus deu. Essa casa, tomei nojo dela. Toma nojo do carro, toma nojo da bicicleta, toma nojo das roupas, toma nojo das panelas, toma nojo de arroz, toma nojo de feijão, e afinal de contas tem gosto com o quê? É na oração, é no louvor, na adoração? Nós estamos cansados. Isso desanima o companheiro, a companheira. Isso entristece o Espírito Santo.
Hoje nós vimos de manhã que nós estamos vivendo a era dos ingratos. E não opera ingratidão sem injustiça, não opera injustiça sem a ingratidão. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse essa pedra de coroa, este amor, nada adiantaria. Por que o casamento está sendo uma cruz? Está apenas sendo suportado? 80% dos que se casam, logo nos primeiros dias, já dizem: oh, que decepção. Não existe um ponto mais alto na vida do homem e da mulher do que este. Depois da salvação é isto. Por que não dar um passeio no espírito, nos cantares de Salomão? Por que não ir na colmeia e saborear o mel com satisfação da vida, aquilo que Deus deu? Por quê? Porque falta amor, falta caridade. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Olha que evidências! Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui no fim ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É evidência. Aqui na mensagem Respeitos, parágrafo 211, o irmão Brana disse uma coisa importante. Ele disse: eu discordo com o irmão Allen sobre isto ser a evidência inicial do Espírito Santo, pois em nenhuma parte da Bíblia houve onde eles alguma vez sangrassem as mãos, saísse óleo de suas mãos ou rosto, para provar que eles tinham o Espírito Santo, porque até isso acontece. Há homens que se separam, vão para montes, ficam em montanhas, em montes. Você tem umas coisas com monte, eu devia ir para o Vale de Jaboque, não é com monte não. E eles saem de lá santos. E eles fazem... Eu conheci um japonês que ele se separava tanto, ficava sem comer, que por fim ele não falava. Ele só maneava os beiços. Ele não tinha força. Amarelo, pálido, japonês já é cor amarela. Ainda fica sem comer. E quase não se sustentava em pé diante do povo. E na hora que ele estava só mexendo, cochichando ali, era mulher desmaiando, gente chorando, e gente gritando, e aquela coisa, aquele movimento tremendo. Não é isso. Não é isso. Aparecem homens que fazem fogo aparecer, sangram as mãos na hora que estão pregando, verdadeiros mágicos. Corre óleo dos seus rostos, óleo,
e se alguém tocar naquele óleo, é curado. E agora, fazer o quê diante de uma situação dessa? Quantos de nós correriam logo para o altar? Está bem, mas eu discordo com ele, que isso seja a evidência. Essa não é a evidência. E mesmo os frutos do Espírito Santo, ele pregou por muito tempo que eram os frutos, como já acabei de ler. Até que Deus veio e mostrou para ele que a evidência do Espírito Santo agora é fé genuína na mensagem. Mas é claro que quem tem fé genuína na mensagem está subindo aqueles degraus. A evidência que salvou, que identificou a casa de Raabe como a casa reservada para Deus, não foi línguas estranhas que ela estava falando. Não foi nada disso, foi simplesmente um cordão vermelho que ela tinha amarrado na sua porta. E aquele cordão vermelho falava do sinal que havia o sangue do Cordeiro naquela vida, naquela casa. A evidência cabal que não permitiu o anjo da morte entrar na casa do israelita lá no Egito, na noite da matança dos primogênitos, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Era silêncio, era temor, todo mundo calado. Ninguém gritava, ninguém discutia, ninguém questionava. Era um silêncio absoluto. E do outro lado, na casa dos egípcios, era choro, era angústia, lágrimas, desespero, porque havia morte, porque não tinha o sinal nas suas portas, não tinha o sinal em suas casas. E na mensagem o sinal, parágrafo 129, ele diz: se você vai expor o sinal em sua casa, isso é numa mesa redonda, a família concordou? Então vamos começar por aqui, vamos fazer um limpa. Na mensagem Deus em Simplicidade, que é da série dos 7 selos, a primeira, não é? Quando estava dedicando o santuário, aqui no parágrafo 35 em diante, ele diz assim: olha, preste atenção, eu estou dando o que eu posso. Você dá o que você pode, o que é seu, o que é sua atenção. Agora, Deus não permitiu a Davi construir o templo. Ele não pôde fazer. Porém, Deus lhe disse que, abre aspas, de tua semente levantarei um que construirá o templo, o qual será um templo eterno. E sobre teu filho, o filho de Davi, será um reino eterno, o qual ele controlará. Você vê onde você encontra o tipo de Salomão, Salomão sendo o tipo de quem? Salomão, filho de Davi, segundo a carne, construiu uma casa para o Senhor, um templo. Porém, quando veio a verdadeira semente de Davi, o filho de Davi, ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra daquele templo, porém ele tratou de mostrar-lhes outro templo. Ele disse: derribai esse templo, falando do seu corpo, e em 3 dias o levantarei.
João, revelador no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo. Em Apocalipse capítulo 21, ele viu o novo templo descendo do céu, disposto como uma esposa ataviada para seu marido. Então uma voz procedia do templo, e ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o verdadeiro filho de Davi, o qual veremos com mais detalhes nas mensagens dessa semana, virá o seu templo, o templo de Deus, o tabernáculo verdadeiro, o qual ele tem ido construir agora, como disse em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. O que queria dizer com isso? Que já estava pré-ordenado: e eu irei preparar-vos lugar, e então voltarei para recebê-los em mim mesmo. E nós sabemos que isso será na grande era que está por vir. Então a verdadeira semente de Davi, Jesus Cristo, tomará o trono e ali governará sobre a igreja como sua noiva, na casa com ele, e também sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Essa é a evidência de Deus. Amém. Então esses lugares, assim como Davi não pôde construir o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para isso por causa do sangue. Ele não podia fazer nada sendo um mortal que havia derramado sangue. Assim é também hoje conosco. Não estamos preparados para construir um verdadeiro tabernáculo de Deus. Na autocrítica, de acordo com as evidências naturais do ser humano, porque esse corpo tem que ser templo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo. Essa que é a evidência correta e verdadeira. Há um só que pode fazer e ainda está ocupado em sua construção agora mesmo. Porém, este tabernáculo, juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus. Este tabernáculo, estava inaugurando o tabernáculo. Juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus, porém lugares temporais, em que você dedica lugares temporais até que chega a hora daquele grande estrondo, né? Até que chegue a hora quando o verdadeiro tabernáculo seja estabelecido sobre a terra e a justiça reine de céu a céu e não haja mais pranto. A evidência que nós aguardamos não é arrepio mais, não é emoção, não haverá nenhum culto funerário naquele tabernáculo, nem haverá mais matrimônios naquele tabernáculo, não se dedicará uma criança naquele tabernáculo, porque será um só matrimônio por toda a eternidade. Que evidência tremenda! A evidência real e cabal de que você andou com Deus é que Deus tomou você para si. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Porém, propomos em nossos corações hoje a dedicarmos esse tabernáculo, como também nossos corpos, até que chegue esta hora, aqui, nas 3 classes de crentes, 48. A Bíblia diz que estava plenamente convencido que Deus podia cumprir o que havia dito que ia fazer. Eu espero nessa evidência, sem ela eu estarei morto, perdido.
Na condição que Abraão estava, ele nunca poderia ter um filho. Na condição que Sara estava, ela nunca poderia ter um filho. Estamos na hora de encararmos a realidade, os fatos do impossível. Eu não sei. Eu sei, eu não sou a pessoa indicada para isso. Eu não sou a pessoa digna para isso. Se existe outra, ela terá que tomar esse lugar para isso. Ou se ele, pela sua soberania, quer me usar para isso, tudo bem. Mas nenhuma tonteria, sem nenhum ismo. Nós temos que caminhar com coragem para enfrentarmos a realidade, os fatos, como estavam Abraão e Sara. Porque eles não tinham nenhuma evidência que podia ajudá-los. Qual a evidência que Sara tinha para ajudá-la? Nos sentidos, na audição, no paladar, no olfato, no tato, na visão, na memória, no raciocínio, no bom senso, na razão, na lógica. Ela não tinha nada que podia ajudá-la. Como eu também não tenho. Se alguém que tenha, proponha, venha. Ter a humildade de dizer ei-lo. Mas eu não tenho. Eu não tenho nenhuma evidência para isso. Eu não posso contar com nada. Estou desarmado tanto quanto ele estava desarmado. Você tem que carregar, mocinha, rapaz, irmã mais nova, irmã mais velha, tem que deixar as besteiras. Larga as bobagens, acaba com esses sentimentos que te acabam. Outro dia eu disse para a irmã, o que adianta? Não toma conhecimento disso não, irmã. Eu peguei um bilhete assim, de outra mulher, por meu marido, o que eu devo fazer? O que você deve fazer é um prato melhor para ele. Isso é que você deve fazer. Não tome conhecimento disso. O que a senhora vai resolver? A senhora pode repudiá-lo depois? A senhora não tem revelação de casamento e divórcio? Pode. O que a senhora vai resolver e ir a fundo com isso? O que a senhora pode fazer? Te garanto, ela não é mais mulher do que a senhora, ela não é mais bonita, ela não é mais honesta. Para começar aqui, honesta o quê? Ela não faz comida melhor que a senhora é mãe dos filhos dele, a senhora não tem por que se preocupar e se envelhecer antes do tempo por causa dele. Com qual evidência Sara contava? A evidência lógica. O que ela tinha para pegar? O que Abraão tinha para pegar, meu Deus? Bom, ele podia dizer, eu fui no médico, ele disse que ainda tem 45 milhões que ainda estão vivos, meio um pouco deformados, mas eu posso tomar um remédio, coisa e tal. Agora, a mulher não tem jeito. Não, eu fui no médico, não deu nem... Está zerado, não tem vida, não tem genes mais. Eu fiz o exame adequado, não tem genes. Isso quer dizer, eu não tenho evidência alguma, pessoal. Será que dá para entender? Será que dá para ajudar alguém? Será que dá para ajudar você que às vezes
Me desculpe, deixa a sua atenção voando como uma peninha no ar e a hora que você precisar realmente disso. Porque você vai precisar disso uma hora, se não está precisando. Com qual evidência que eles contavam? Os pentecostais estão dizendo: Deus está conosco. Fizemos uma maior catedral da cidade. E elegemos tantos deputados. E elegemos um senador e isso, aquilo, outro. Que evidência tão desastrosa, tão enganosa. Mas, aqui está. A Bíblia diz que estava plenamente convencido, Abraão estava convencido, que Deus podia cumprir o que havia dito que ia fazer. Essa é a evidência. Essa deve ser a atitude de cada crente nesta tarde. Deus é poderoso para cumprir toda a promessa que tem feito. Não fui eu, não foi o homem. Se ele fez essa promessa aí dentro dessa caixinha de segredo, desse coração, ninguém pode tirar. Você pode estar seca, murcha, derrotada, vencida, acabada, acabado. Mas alguma coisa testifica lá dentro de você que você não se troca por ninguém nessa terra. Eu não troco esse ministério aqui por ministério mais bonito que tenhamos, por família boazinha, mulherzinha boazinha, filhinhos tudo bonzinho. Eu não troco esse ministério por nada neste mundo. Eu não troco vocês por ninguém. E Jesus tomou essa posição com você. Você é errada, você está acabada, você está acabado. Mas eu não te troco por minha beleza alguma, igreja. Deus gosta, tem prazer de estar em quem não tem nada, de fazer do Rabi o que fez. Põe isso no seu coração, põe isso. Afinal de contas, você é filha de Abraão. Pode estar encurvada, pode ter demônio no estado físico, mas é uma filha de Abraão. É um filho de Abraão. A mim não me importa, continua o profeta, o que eles digam para as criancinhas, meninos. A mim não importa. Eu, todavia, creio que se o rifle está bem ajustado e com a pontaria correta, certamente dará no alvo. E eu creio que se um crente está correto com a palavra de Deus, com suas promessas, ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus, vez após vez. Esta é a evidência. Estou completamente persuadido disso. Quanto mais quando vemos que estamos nesta era e que estas coisas têm que ser assim. Eu certamente creio que quando esta noiva eleita, chamada e posta no livro da vida do Cordeiro, então virá um estrondo, a evidência.
a evidência final. Então virá o estrondo do céu, e a palavra para falar em línguas, e profetizar, e curar doentes, não. Então virá o estrondo do céu, que fundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido. Ela está como Ana. Não importa o quanto a cana a saciava, ela queria, era filho. Nada lhe satisfazia. O mundo caiu no engano. A justificação fez os luteranos. A santificação fez os wesleyans. Os dons espirituais fez esse pentecostalismo que existe no mundo todo hoje. Mas esta mensagem fará o rapto. Essa é que é a evidência. Essa é que é a evidência. Por último, para finalizar, veja, aqui na perguntas e respostas, procurando, desafiando, que evidência tinha Abraão? Que evidência tinha Sara? Que evidência tem eu? Que evidência temos nós? Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 58. Você que gosta de anotar. A primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. O que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro, a ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar, e os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, bem entendido, porque eles seguirão dormindo. Eles ficam para a segunda ressurreição. Não se despertam por outro 1000 anos. É Apocalipse 20, a segunda ressurreição. Mas esses que estão dormindo no pó, de 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, serão despertados primeiro. Vejamos. E eles, na graça do rapto do Senhor, esses corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. Essa é a evidência. E então todos nós nos congregaremos, nos reuniremos. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Essa é a evidência. Estes corpos mortais não verão morte, os que estiverem vivos. Porém, de repente, haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós. Acaba tudo quanto é problema. Desaparece tudo. Desaparece tudo quanto é probleminha. Numa fração de segundo. Acaba tudo quanto é sentimento. Veja. Haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Essa é a evidência. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Aleluia! Ei, glória! Aleluia! De um velho a um jovem. Glória a Deus! Que esta transformação súbita, que é ela, depois de um tempo, está viajando como pensamento. Às vezes você está me ouvindo aqui e está plantando batata lá em casa. Está fazendo vestido, está comprando caminhão. Está fazendo outra coisa lá em casa. Ou sei lá onde está. Estás viajando como pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Oh, que hora!
Essa sim será a grande evidência que satisfará a noiva. Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Qual é a evidência que satisfaz a noiva? Qual é a evidência que satisfez a prima órfã? Foi quando a carruagem apareceu lá. Ela estava simplesmente sob a promessa, sob a palavra daquele que viria buscá-la. Bom, há tantas outras referências, como parágrafo 61, parágrafo 55, e assim por diante. Mas nós vamos parar aqui. Senhor, meu Deus, Tu conheces melhor todas as coisas, o porquê de cada pessoa ter vindo aqui nesta noite, ter deixado sua casa e ter vindo ao tabernáculo. Não importa a sua condição, não importa seu estado, importa sim que o Senhor tem dado uma grandíssima e preciosa promessa, igualzinha dos apóstolos. Se somos dignos ou não, ficamos participantes dela. Não temos nenhuma evidência que possa nos ajudar, como Abraão e Sara não tinham. Mas temos a promessa, temos a palavra. Portanto, Senhor, nós pedimos a Ti que enquanto aquela hora não chega, dá graça para a Tua filha, para o Teu filho superar os seus problemas cotidianos como filhos de Abraão, como filha de Abraão, como filho de Abraão. Dá graça para mim, Senhor, como o Senhor tem dado. Dá graça para minha irmã, para o meu irmão. Dá graça para esse visitante. Como diz, pegar o trem já bem adiante, já quase na chegada já do fim. Mas ele teve a graça ainda de pegar esse comboio, esse trem. Entra nele, meu irmão. Ainda há lugar para você. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor perdoe a todos. Que o Senhor cure a todos. Que o Senhor olhe o trabalho de cada um. Emprega o desempregado. Ajuda no negócio a decidir. Na viagem, no casamento, na decisão a tomar. Na morte a enfrentar. Na despedida daqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Você diz assim, mas essa igreja não dá oportunidade para a gente ir lá na frente, levantar a mão? Não damos não. Se você quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você procura aí os diáconos na portaria, eles vão te orientar, tem um ministrante para isso. Todo domingo, depois da escola dominical, nós temos batismo. A pessoa só tem que trazer uma muda completa de roupa numa sacola. Só isso. E fé no coração. Agradecemos a Deus. Mensagem poderosa pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Recebemos aquilo que buscamos, aquilo que estamos buscando para
as nossas almas, para a nossa vida. E por isso regozijamos, nos alegramos e damos glórias a Deus. E agora nos despedimos de todos os nossos irmãos que participaram conosco através da internet. O nosso Deus abençoe, abraço fraternal. Muito obrigado por terem participado e o nosso Deus abençoe a todos. Participe todas as terças e quintas às 19 horas. Boa noite com Jesus.